Irmãos e irmãs, com a graça de Deus estamos novamente tendo a oportunidade de escutar no nosso programa Semeando a Boa Nova, a Palavra de Deus e aquilo que hoje Ele quer falar a cada um de nós. E quem quiser acompanhar o Evangelho de hoje é de 2 Marcos, é o Evangelho desse final de semana, 2 Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35, do 10º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Irmãos, rezemos nesse momento para que a nossa Mãe Santíssima abra o nosso coração, o nosso espírito a tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, quer falar para nós no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, nós vemos aqui neste Evangelho, está em plena atividade, sua vida pública, fazendo tantas curas, tantos milagres, inclusive expulsando os demônios. Em nome do próprio Deus, Ele é Deus. E aqui falam que ele está possuído por um demônio. E ele diz: insensatos, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Um reino assim será dividido porque está lutando contra si mesmo? Eu não expulso demônios por meio de Satanás. Eu expulso por meio do Espírito Santo. Não falem do Espírito Santo como se fosse um demônio. Ele é o próprio Deus. E aqui Jesus dá uma grave repreenda sobre eles, neles por causa disso, né? Imagina, falarem que ele está possuído pelo demônio, quando ele age na verdade é pelo Espírito Santo, pelo Espírito do próprio Deus, por aquele que é o próprio Deus. E aqui eu gostaria de tomar então essa necessidade de estarmos movidos pelo Espírito. E ele faz uma comparação aqui sobre o possuído pelo Espírito Santo e possuído pelo demônio. E ele fala sobre isso, né? Se uma família se divide contra si mesma,
ela não poderá manter-se. E aqui mais abaixo, falando de família, ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, isto é, a família de Jesus? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é a família que ele diz que é sua. Aquele que faz a sua vontade. Só um parênteses aqui. Quando fala aqui minha mãe e meus irmãos, está falando aqui da mãe dele, é claro, Nossa Senhora. Os seus irmãos são seus primos, porque chamavam também os primos de irmãos. Nossa Senhora só teve Jesus. Se fosse hoje em dia, ele falaria primos, mas naquela época se chamavam também os primos de irmãos. Tanto é que ainda hoje nós chamamos primos irmãos, porque são os primos mais próximos, só um parênteses. Mas voltando aqui, família de Jesus é aquela que faz a vontade de Deus. E no versículo 25 diz: se uma família se divide contra si mesma, o que significa se dividir contra si mesma? Pessoas da nossa família que fazem a vontade de Deus e outras que não fazem a vontade de Deus. É uma família dividida contra si mesma. Esta família não vai poder manter-se, infelizmente. Essa família será destruída talvez enquanto casal, porque um dos dois ou os dois não seguem Jesus. Dividida enquanto família, pais, irmãos e filhos vão ser divididos contra si mesmos, porque se alguns seguem a Deus e outros não seguem, se assim perseverarem, infelizmente, se salvarão alguns da família, mas a família não será salva. Deus criou a família para que se estivesse unida sobre a terra e acima do céu, no céu. Ele quis levar a todos para o céu, não só alguns da família, mas todos. Por isso que ele diz aqui: se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Se tem alguém, infelizmente, da família que está dividindo, porque está longe de Deus, essa família não vai se salvar. Vai se salvar alguns membros da família, mas a família em si, inteira, com todos os seus membros, não vai se salvar. E isso é uma dor muito grande para Deus, Ele não quer isso. Portanto, façamos a vontade de Deus para estarmos juntos nesta família, a família do céu, a família dos nossos irmãos, a família que Deus criou, que quer e Ele deseja que esteja junto do céu. E aqui falo, é claro, sem desespero, se alguém hoje ainda está dividido, porque não segue a Deus, meu irmão, minha irmã, eu te digo, reze. Reze, porque assim como Jesus expulsou demônios, você também com a sua oração clamando ao Senhor, Ele continuará expulsando os demônios que estão dividindo a tua família com o pecado, com as desavenças, com a distância de Deus, pessoas que não vão mais às missas, pessoas que não rezam, uma família dividida. Isso não pode acontecer, então reze. Nós estamos diante daquele que tem todo o poder para libertar as nossas famílias. Então é clamar, oferecer os teus sofrimentos, as tuas dores, o calor, o frio, oferecer tudo pela salvação da tua família, para que a tua família seja resgatada. Seja resgatada. A família pode estar unida, como aqui estavam unidos aqueles que não só amavam a Jesus, mas que seguiam a Jesus. Siga Jesus cada vez mais, reze todos os dias, converse com Ele, tenha teu tempo de oração, e você vai estar unido a Ele, e não só unido a Ele, Ele vai dizer para você: me fale dos teus, me diga os nomes, eu vou abençoar aqueles que você trouxer até mim. E assim todos os dias a nossa oração, falando com Jesus, trazendo também talvez aquele nome que agora divide a nossa família, talvez seja o esposo, a esposa, ou o filho, a filha que está dividindo porque está longe de Deus. Traga esse nome, para que Jesus possa abençoar, para que possa curar, para que essa família não seja mais dividida, mas que seja unida. E repito,
O Senhor aqui se mostra como aquele que expulsa demônios. Ele continua com o poder de expulsar demônios. E eles existem. Eles existem. Não é apenas uma ideia negativa. Eles existem. Mas muito mais, Deus existe e pode libertar a família. Então, confiança, se entregue a Deus, reze, tenha a tua vida de oração, clame ao Senhor pela libertação de todos, se sacrifique por eles, e o Senhor vai libertar a todos vocês, e esta família realmente será unida, aqui e no céu. E receba esta bênção por intercessão de Nossa Senhora, aquela que esmaga a cabeça das serpentes, do próprio demônio, a intercessão do próprio São José, que luta do lado de Nossa Senhora, por intercessão deles, que a tua família, você, sejam abençoados. E eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.